Oi pessoal, aqui quem fala é Ana Campanholo. Ontem você viu que nós publicamos aqui no Instagram uma arte feita por um ilustrador que criou a identidade visual do Clube Antifeminista. Você viu lá os personagens, são 4 personagens, o George, a Simone, Helenão e a cabeça de João Batista numa bandeja em referência ao meu livro publicado alguns anos atrás e que é um grande sucesso de vendas. Agora a gente vai telefonar pro Rodolfo, vamos fazer uma videochamada com ele para conversar sobre a criação desses personagens e você vai entender um pouquinho mais do nosso conteúdo dentro do Clube Antifeminista. Oi, Rodolfo, que legal você ter atendido a minha ligação. Eles ainda não sabem muita coisa sobre o clube, tá, Rodolfo? Então a gente vai entregar algumas informações para eles agora e a gente vai começar falando justamente sobre isso, o processo de criação dos nossos personagens. São 4 pessoas que aparecem aí na arte que você fez pra gente e que ficou muito legal, inclusive é inspirada na capa do meu livro. Não sei se o pessoal lembra, né? Mas o primeiro livro que eu publiquei tem uma ilustração do século XIX, uma pintura do século XIX que mostra Salomé e João Batista. Salomé, filha de Herodias, que dançou para o rei Herodes em troca de conseguir um favor político, que no caso foi a cabeça de João Batista em uma bandeja. Eu já expliquei muitas vezes para o pessoal aí o que significa essa escolha dessa capa, Rodolfo, eu expliquei para você também, eu acho que você lembra. O objetivo dessa escolha, dessa narrativa bíblica para a capa do livro, é para mostrar como as fraquezas, as tendências, as preferências ou o próprio sexo podem ser manipulados com finalidade política. E o objetivo do meu livro era mostrar a revolução sexual como o grande objetivo do movimento feminista. E agora eu entrei em contato com você, encontrei o seu Instagram, o pessoal tá vendo aí na tela qual é o seu Instagram, e achei o seu trabalho incrível. E eu queria trazer para as pessoas uma proposta mais teen, né? Uma proposta mais jovem, mais animada, que fosse um pouco menos clássica, como era a capa do livro, mas mantendo a mesma proposta, porque eu ainda acredito que o movimento feminista é um movimento baseado em revolução sexual, ou, no caso, é a mesma coisa. E aí você criou pra gente 3 personagens que estão segurando um outro personagem, né, que seria a cabeça do João Batista. E aí, Rodolfo, eu expliquei tudo isso pra você, o motivo da capa do meu livro, mas eu não dei muita ideia pra ti, né? Eu só falei, ó, pega essa pintura aqui do João Batista e vê o que você consegue criar no seu estilo. E aí você respondeu me apresentando essa imagem, essa ilustração super linda e que combinou muito com a proposta do clube, que tem 4 personagens. Como é que foi? De onde é que saiu a ideia? E por que eles estão nessa disposição? Por que tem uma pessoa que é alta, outra que é baixa? Como é que foi a ideia que te inspirou aí? Então, Ana, a primeira coisa, eu fiquei muito agradecido, muito honrado, na verdade, de tu ter me encontrado e vindo falar comigo, porque eu já acompanhava o teu trabalho, já aprendi muita coisa contigo também a respeito desse tema. E como tu comentou, até para falar para o pessoal, veio com essa analogia, né? No início não era uma analogia, tu trouxe essa ideia da Salomé e do João Batista, né? Essa história bíblica que o pessoal conhece bem, que tu já explicou agora no início do vídeo. E quando tu me pediu essa ilustração, primeiro eu pesquisei algumas referências da ilustração em si, e aí a que eu achei mais legal, eu achei uma do Caravaggio, então foi por isso que isso acabou influenciando mais ou menos a disposição ali dos personagens. Ela é, de certa forma, uma releitura de um Caravaggio. Mas também uma coisa que eu achei interessante, que aí uma ideia que eu trouxe, pessoal, é que a gente trouxesse para um ambiente mais contemporâneo. Quem seria a Salomé ali, né? E quem seria cada personagem daquela história antiga, quem seria hoje, né? E isso acabou levando... Hoje em dia a situação ela é um pouco mais... Ela ainda é política, mas ela é um pouco mais institucionalizada do que era na época. É uma coisa macro, né? Então, a gente tem ali... primeiro, aquele personagem, eu não sei, né, dependendo de como for posta a imagem, mas o gordinho ali, que ele seria o financiador. Quem seria esse financiador?
Para quem está mais ou menos acompanhando esse conteúdo sobre feminismo e acaba acompanhando alguns outros conteúdos sobre globalismo e assim por diante, sabe que existe essa palavra chamada metacapitalista, que designa esses empresários ou investidores e assim por diante, que de certa forma transcenderam já um certo patamar financeiro. Eles não querem mais sair dessa condição de monopólio ou dessa condição tão alta financeira, e eles acabam financiando governos e projetos de esquerda ou revolucionários de forma geral. Para que isso? Para N motivos, né? Isso desvaloriza uma sociedade, né? Isso acaba desvalorizando um país, o que facilita para eles nos negócios deles, né? Bem como se a gente tem dentro de um país um governo socialista e por quase pleonasmo corrupto, fica mais fácil para eles também comprarem essas pessoas que estão nesse governo, fica mais fácil o acesso deles a essas pessoas. Então esse primeiro personagem ali, o gordinho, que depois a Ana acabou dando nomes a eles, e ela vai falar depois, mas enfim, esse primeiro personagem gordinho ali, ele seria o financiador, né? O metacapitalista, que fica nas sombras, né? Até por isso que no desenho ali também o rosto dele não aparece tão claramente, porque ele, de certa forma, não é um personagem que costuma vir a público a aparecer muito, né? Ele realmente fica ali nos bastidores só repassando o dinheiro, né? Ele no final das contas, talvez o que mais manda aí no negócio. Aí depois a gente tem a personagem da feminista de elite, de certa forma, como a Ana também acabou dando nome no início, né? E essa feminista de elite até é interessante porque é um personagem que eu vejo se repetir até nos filmes, assim, na cultura mainstream, que ela é uma espécie de office boy aí dessas ideologias, né? Ela é tanto a ideóloga, normalmente ela representa, de certa forma, quem descreve as teorias ideológicas, né? Quem pauta, quem diz como vai funcionar esse feminismo, como vai funcionar, o que né? Quem dá a cartilha, digamos assim, de como essa ideologia funciona. E ela também tem um outro aspecto que ela é treinada, de certa forma. Normalmente esse arquétipo, esse personagem, ele é eloquente, ele sabe muito bem como convencer, como converter, ele se apresenta um pouco mais à mídia, já não está tão nas sombras, né? Talvez, claro, uma mídia um pouco mais, ainda assim, um pouco mais inteligente ali, né? Uma mídia mais jornalística, não tão pop, mas já se apresenta mais e dá as diretrizes, né? E aí também, como é que eu representei? Normalmente, por algum motivo, o cabelinho curto, acho que por uma subversão do feminilidade, feminino, né? Isso. Da feminilidade. Não que não possa uma mulher ser bonita com o cabelo curto, mas isso a gente sabe que vindo desse pessoal, ele não é orgânico, é algo pensado, é algo previamente com um objetivo prévio, né? Sim, até o terninho também, Rodolfo, porque... Inclusive, Rodolfo, você sabe que um dos jargões assim, mais famosos do movimento feminista tudo é político, né? Ou o privado é político. Então, eu concordo totalmente com você. A gente não está aqui discriminando as pessoas pela aparência física, estamos apenas entrando dentro da ideologia, porque eles sim é que dizem que um corte de cabelo, uma depilação, a estrutura de um corpo, a cor da pele, os gostos e preferências sexuais, que tudo isso é político. São eles que dizem isso, não nós. E achei muito legal você porque você fez perfeita essa segunda personagem aí, que a gente vai chamar de Simone, né? Então a Simone ficou muito bem representada, porque se as pessoas cortassem, se as mulheres cortassem o cabelo curtinho dessa forma, só porque elas acham bonito, não haveria nenhuma pauta política por trás. Mas a gente sabe que, na verdade, na cabeça do movimento, um ato de protesto e, de alguma forma, inclusive, um ato de empoderamento. Porque, erroneamente, o movimento feminista acha que o cabelo curto tem a ver com empoderamento. Tem até uma feminista muito legal, acho que você já deve conhecer, já deve ter ouvido falar sobre ela, a Esther Vilar. E no livro dela,
chamado O Homem Domado, ela conta justamente uma história que rompe com esse paradigma feminista. Ela diz que as pessoas, durante toda a Idade Média e até uma parte boa da Idade Moderna, usavam cabelo comprido quando eram da nobreza. E ela diz que o cabelo comprido é sinal de honra e nobreza, porque indica que aquela pessoa não precisa trabalhar no pesado. Tanto que até hoje, né, quando a gente vai fazer, uma mulher vai fazer uma faxina, uma das primeiras coisas que a mulher faz é amarrar o cabelo. E até hoje existe um certo preconceito com homens com cabelo comprido, justamente porque isso dá a impressão, e eu não concordo, mas dá a impressão, né, para muitas pessoas ainda, de que aquela pessoa não trabalha ou não gosta de trabalhar. Veja, e isso tudo tem a ver com o trabalho, não com o machismo ou com o feminismo. E isso é muito interessante porque quando você entra para o exército ou quando você é preso, né, quando você vai preso ou entra para o exército ou você está a serviço, né, para morrer na guerra ou para ficar preso, a primeira coisa que se faz com o homem é raspar a cabeça dele, né? Então, cortar o cabelo curto. Então, é realmente muito engraçado imaginar da onde que o movimento tirou essa ideia de que o cabelo curto seria um empoderamento da mulher. Na verdade, em muitas culturas, inclusive, quando você quer humilhar ou envergonhar a pessoa, você lhe corta o cabelo, né? Então, ele corta os cabelos, né? Não é só um cabelo todos. Então, em muitas culturas, quando você quer envergonhar alguém, ou humilhar, ou mostrar que você venceu alguma coisa, você corta os cabelos dessa pessoa, ou algum guerreiro corta, enfim, existem muitos contextos, e existem poucos contextos na história da humanidade onde um cabelo comprido signifique desonra e o cabelo curto signifique honra. Em muitos contextos é justamente o contrário. E achei super legal você ter escolhido esse visual para essa personagem, para Simone, que é a nossa feminista de elite. Tem mais algumas características aí na ilustração dela que você podia dizer pra gente onde foi que você encontrou? Eu acredito, ainda só sobre esse ponto do cabelo, acredito também que venha de encontro a quebrar um suposto padrão de beleza, né? Quando a verdade é que a primeira vez que um padrão de beleza vem sendo imposto, em alguma medida, é agora. Porque até então a beleza, ou o que as pessoas achavam belo dentro desse assunto, claro, acontecia de forma orgânica. Não existia tanto uma publicidade em cima disso, né? E talvez hoje, aí sim, exista uma publicidade política, como tu bem comentou no início, a respeito desse suposto empoderamento aí, né, com o corte de cabelo. Bom, na sequência, ainda sobre o visual dela ali, talvez o blazer, né, essa roupa social mostra tanto que... Aí, sob dois aspectos, tá, para mim, como criação de personagem. Um é o fato de que seria uma pessoa que fica circulando entre os meios institucionais, como eu comentei, até por isso é uma coisa institucionalizada, né? Ela, de certa forma, então, significa que ela tem a função de intermédio ali entre a elite, entre altas classes, né? Normalmente a gente usa um blazer ou um terno que fosse para isso. E a segunda coisa, e claro, é porque há tempos atrás, costumava ser uma roupa exclusivamente masculina. Então, também, em alguma medida, tem um ato político nisso também. E, de novo, óbvio que uma mulher com blazer pode ficar tão bonita quanto... Na verdade, obviamente, fica mais bonita que um homem, na minha particular opinião aqui, né? Mas, enfim, é mais um ato político, né? Para mostrar que, de repente, ela ganhou acesso ao trabalho ou algo do gênero por conta do feminismo. É um símbolo apenas, né? Não é uma crítica ao blazer, até porque seria engraçado, já que você usa provavelmente blazer, eu uso também. Mas é um símbolo de que essa pessoa com certeza não está em casa, né? Ela está fora, né? E lidando com pessoas de elite. Por isso que a nossa Simone... nossa personagem, a Simone, é uma feminista de elite. Isso, exatamente. E a terceira personagem ali, a menina mais gordinha, etc. Bom, o visual dela claramente é uma mistura de várias imagens de protestos feministas que eu já vi por aí. Eu acho que é bem icônico a questão de
de elas gostarem de aparecer sempre com pouca roupa e no máximo tapar ali, né, as partes íntimas com fita isolante ou sei lá o que elas usam, né? Então achei isso ia ficar bem evidente para quem olhasse, assim como o cabelo. O cabelo também, o que que é? De novo, é uma rebeldia e, de novo, pode ficar bonito, pode pintar o cabelo, não é o caso, mas como ato político, o que que isso representa? Representa uma rebeldia, digamos assim, contra a natureza. Afinal de contas, ninguém nasce com cabelo verde ou ninguém nasce com um cabelo roxo, né? Pode até ser ruiva ou loira, mas é de novo uma espécie de rebeldia. Eu sou dono de mim mesmo, né? Também tem a questão. Inclusive, Rodolfo, você tá vendo que todas as descrições que a gente tá fazendo de boa parte da vida dessas personagens ou características são coisas que mulheres comuns fazem, como pintar o cabelo. Inclusive, eu mesma pinto o meu cabelo. Mas eu pinto porque eu acho bonito e não por uma rebeldia política. Tudo que a gente descreveu aqui, né? O corte do cabelo, a tintura, a postura, a roupa, esses nunca são problemas em si, né? Mas sempre são problemas quando usados como uma bandeira. E isso que você mencionou é bastante interessante, porque o movimento feminista costuma criticar tudo que é cultural ou historicamente, culturalmente construído. Inclusive, existe já uma boa parte do movimento feminista naquela onda de buscar o natural quanto à depilação, né? Então, é normal ter pelos, é natural ter pelos, então nós não vamos tirar. Mas aí a gente se pergunta, bom, mas não é natural você estar todo tatuado nem ter um cabelo azul, não é? Quem é que tem naturalmente um cabelo azul? Então é uma hipocrisia, Perfeito. Né? Eu acho que o grande alerta, eu acho que o grande aviso aqui que fica subliminarmente é assim, olha, de certa forma, faça o que você quiser, mas saiba que determinados símbolos e atitudes que tu tá tomando te posicionam não como uma pessoa livre, mas sim parte de um movimento. Tu foi cooptado e não percebeu. Então, se tu quer fazer por tua conta, sem dúvida, né? Faça. Todo mundo cada pessoa é um indivíduo, mas o alerta é só esse. Será que de repente tu não tá tu não tá sendo soldado de um movimento do qual tu desconhece, ou tu até acha que conhece, mas ele prega coisas das quais tu não concorda? Então, esse é o alerta inicial, esse é o chamado inicial aqui, né? A gente não está falando de nenhuma coisa em específico, não são de um não das atitudes conjunto de isoladas. Comportamentos políticos, né? Exatamente. E aí, bom, essa terceira personagem ainda ela tem um certo pezinho a mais ali, né? O que também representa isso? Representa de novo a quebra de um padrão de beleza e até, de certa forma, hoje, de um padrão de saúde, né? Porque até isso hoje já está sendo quebrado, já está sendo dito que isso, de certa forma, é saudável, ou que isso é uma certa aceitação, né? Como se tu obrigatoriamente fosse aquilo, né? Tu obrigatoriamente é uma pessoa, de repente, preguiçosa ou que tem um sobrepeso ou alguma coisa assim, né? Então, eu fiz dessa maneira porque eu achei que representava essas feministas de militantes, assim, né? E também até imagino o seguinte, se uma feminista dessas chegar a ver esse vídeo, ela não pode nem se ofender, afinal de contas eu estou desenhando justamente o que ela expõe e o que ela tem orgulho. Então, tá tudo certo, né? E eu acho que uma coisa muito interessante também, Rodolfo, desculpa te interromper, outra coisa muito interessante nessas personagens que você criou pra gente, eu também dei um nome pra ela, né, pra essa personagem aí mais gordinha. Você vê que também eu achei interessante, não sei se você fez de propósito, mas ela tem um olhar meio confuso. Eu achei o olhar do George, que é o primeiro personagem, e da Simone bem convicto. E talvez o olhar dela, não sei se meio cabisbaixa, ou pelo fato dela estar de lado, eu achei que ela tem menos convicção que os demais. E a gente chamou ela, a princípio, de Helena, mas eu acho que fica mais bonito para a ocasião chamar ela de Helenão, até porque existe essa vontade de negar
binariedade do sexo, macho e fêmea, ideologia de gênero, João que quer ser Joana, Joana que quer ser João. Então, acho que fica legal nesse contexto a gente dar um nome que fica aí. Helenão é o quê? Ela é uma mulher ou ela é um homem? A gente não tem como saber, né? Então, por isso que a gente escolheu esse nome. E eu acho que outra coisa legal nesse desenho que você fez é que, geralmente, quem é Helenão não é Simone. E quem é Simone não é Helenão. Então, é muito legal perceber que o movimento feminista não é... Quando a gente fala sobre feminismo, muitas vezes as pessoas dizem que ele não tem uma única vertente, né? E sim, realmente não tem uma única vertente, mas diz defender todas as mulheres. E eu acho que essa ilustração traz para as pessoas, tenta representar e simbolizar que, olha, o movimento feminista, ele não é para todas as mulheres da mesma forma. Algumas mulheres são manobradas dentro do movimento, até pela institucionalização do movimento, como helenãos, né? Você vai para a rua, levar bala de borracha da polícia, invadir a Santa Sé, fazer protesto com sangue e na frente da catedral, jogar ovo nos cristãos. A Helenão faz isso, mas a Simone não faz. Você nunca vai ver a Simone tirar o terno e ir para a rua seminua, né? A Simone é aquela pessoa... Perfeito. Não é aquela mulher que publica os livros feministas, que vai no programa da Oprah, que se candidata como vice-presidente, como presidente, que faz comício por aí, que aparece como ministra, né? Essa é ela, e ela jamais se rebaixaria à condição de Helenão, mas dá suporte e incentiva o Helenão, né? Então, a Helenão, né? Então parece que essa feminista de elite, a gente tem uma escadinha aí, né? E no fim, o que eu achei mais legal do teu desenho é que no fim a guerra política volta a ser, mesmo com o feminismo, uma guerra de um homem contra outro. E nesse caso da ilustração que você fez, é o George, um grande metacapitalista, um homem poderoso, né? O nosso personagem que a gente decidiu chamar ele de George, que também está vestido como talvez um político, uma autoridade, um membro da ONU. Ele está vestido também como uma pessoa extremamente poderosa. E ele é que está comemorando ali com o olhar de todos, o mais malvado de todos os olhares. Ele é que está comemorando porque finalmente é a cabeça do seu João, né? Do João Batista, de um cara simples, tá numa bandeja. E no fim é a guerra entre o George, super poderoso, um homem que controla sistemas, que controla instituições, contra o pobre do João, que acabou de perder a cabeça. E ali no meio, aquelas duas outras personagens apenas foram parte de um sistema maquiavélico para pregar a cabeça do João. Mas no fim das contas, elas não ganharam nada, né? Elas não estão saindo com prêmio nenhum. O George está muito satisfeito de ter acabado com o inimigo dele, mas a Simone e a Helenão aí, no fim das contas, não ganharam nada. Tem mais alguma característica aí que você escolheu aí politicamente colocar nessas personagens? Não, eu acho que essa característica da confusão na Helenão ali, né? Talvez tenha sido a coisa de todas, assim, a que eu mais me preocupei, a que eu mais dei atenção, até na hora de escolher que rosto ela ia ter, aí nas coisas mais sutis, né? Mas que rosto ela ia ter e como é que ela ia estar recebendo essa informação toda, né? E como tu bem falou, ela tem esse olhar confuso. E aí, de certa forma, mais do que até para as pessoas, talvez para as que ainda não são convertidas, digamos assim, né, que não conhecem ainda sobre o assunto, mas até para a própria direita, digamos assim, foi bem um aviso de que a gente não pode, no final das contas, ter mais raiva ou ter mais... Isso, ter mais, assim, desgosto pelo manipulado do que pelo manipulador. No final das contas, o manipulador que é o problema, que é o inimigo, né? O manipulado, por mais problemas que traga e até que incomode, que seja chato, né? Porque, no final das contas, até é chato, né? Às vezes é só isso também. São pessoas chatas ali, mas é uma pessoa manipulada por trilhões de dinheiro que são jogados em mídia no mundo inteiro e há muito tempo, não é de agora, né? Então, assim,
por mais que a pessoa, ela pode fazer o que ela quiser, ela é responsável pelas ações dela, mas o inimigo, ele é bem forte, então para a gente lembrar disso também e lembrar de não colocar tudo na conta do manipulado e sim do manipulador, né? Eu gostei, enfim, eu gostei por disso último, porque eu seguro um pouquinho, porque eu acho que dos dois personagens ali, os que mais dão pena é o João, né, que perdeu a cabeça, mas também dá uma certa pena da Helenão, né? Você tá vendo os outros dois em posição clara de poder, né? E exercendo ali o plano deles e não o plano dela. E essa mensagem que você está trazendo foi muito legal. Aqui, dentro do clube antifeminista, a gente está trazendo o depoimento de meninas que algumas nem chegaram a ser como Helenão, né? Não chegaram tão longe, né? Mas depoimentos de pessoas que viveram o feminismo porque ouviram falar, porque achavam que era uma coisa e era outra. E esse nunca é o caso das Simones, né? Que é o caso da nossa personagem Simone. É sempre o caso dos Helenãos, que não sabem o que estão fazendo, não sabem exatamente a que servem, e escutam e concordam com o argumento, tanto do George quanto da Simone, né? Sem conhecer os meandros do poder ou a parte mais íntima da ideologia. Então, achei muito legal você mencionar isso, despertar um pouco a nossa atenção para ter também um pouco de compaixão, né, por essa personagem que é manipulada pelo movimento. Como foi, e agora eu quero voltar nesse assunto para depois te ouvir novamente, como foi o caso da Salomé. A Bíblia não deixa claro exatamente, quando fala sobre essa personagem, que ela era uma mulher má, ou que ela era uma mulher imoral, promíscua. Não dá uma sentença definitiva sobre ela. E quem manipulou Salomé para que Salomé pedisse a cabeça de João foi, na verdade, a sua mãe, né? A mãe do movimento feminista, que é Herodias, casada com o rei Herodes. E Herodias utilizou a fraqueza de um homem, a fraqueza comum de um homem, que é a fraqueza sexual, para uma finalidade política. Então, de uma certa forma, Helenão é a Salomé moderna, só que eu poderia dizer um pouco menos dentro do padrão da beleza, né? Sim, exatamente. Até... Bom, enfim, eu lembro até da personagem que foi apresentada pela novela esses tempos da Salomé, e ela realmente era outro padrão de beleza, né? Bom, por fim, o João Batista, que talvez de todos tenha sido o personagem que mais se manteve semelhante ao original, ou pelo menos a pintura original, né? Mas até porque ainda é o mesmo homem comum, né? Não, no caso de João Batista, ele não era tão comum assim, claro, mas... de uma vida simples, né? De uma vida comum e de uma vida simples, né? Quem olhava não tinha como dizer que ele era tão grande quanto ele era. E eu acho que isso também é muito importante, porque as pessoas têm essa visão, Rodolfo, de que a vida é simples, ou de que a vida no anonimato não é grande. E quando perguntaram para Jesus, né, qual o maior homem nascido de mulher, ele não citou nenhum rei, ele não citou sequer Salomão ou Davi. Davi foi um rei que a Bíblia diz que vivia conforme o coração de Deus, poderosíssimo, cheio de ouro, de mulheres, de palácios. E Jesus também não citou nenhum grande profeta conhecido. Jesus citou João Batista, que vivia uma vida simples. Então, ali representado, a gente também pode demonstrar o fato de que muitos homens e mulheres simples, que algumas hoje também estão com a cabeça prestes a ser cortada pelo movimento feminista, muitas dessas pessoas que vivem uma vida comum e simples trazem dentro de si tesouros, né, grandiosidades que quem está fora não percebe. Mas eu quero te ouvir. E aí, fala mais sobre o João Batista. Não, eu acho que complementou muito melhor do que eu faria, porque é exatamente isso. Talvez esse personagem que hoje seria os homens de forma geral, homens que estão simplesmente... Até hoje em dia, de certa forma, é tratado como uma certa ingenuidade, né? O homem, ele querer casar, ter filhos, ou, né, ter uma vida normal, simples, assim, né? Dentro do passo a passo da natureza, digamos assim. Ele, cada vez mais, a própria legislação e as propagandas vêm transformando ele
sempre um potencial vilão, e o pior de todos, né? O vilão mais absurdo de todos, o estuprador, o violento, o maluco, a Machista, pessoa que vai... misógino. Isso. Então, é óbvio que a possibilidade da maldade existe no coração do homem, né? Mas até quando isso é dito é no coração do homem e da mulher, né? Assim, todo mundo tem a potência de ser bom ou mal, né? Mas, sem dúvida, a gente está, mais uma vez, em um avalanche de notícias políticas e vão mirando nesse homem comum e transformando todos os anseios dele de viver enfim, de fazer a bondade, de ir atrás do certo em atos vilanescos, assim, como se ele fosse sempre é sempre um incentivo a essa mulher que de uma hora para outra, né, esse Helenão aí que pode esbalar de uma hora para outra e cair em uma dessas pautas, em um desses vitimismos e fazer uma acusação injusta e destrói a vida de um desses João Batista, né, Joões Batistas aí pro resto da vida, né, praticamente, no nosso caso agora figurativamente, cortando de fato a cabeça deles, né, acabando com a vida deles. O legal, no final das contas, da ilustração, e por mais seja uma ilustração a gente acabou podendo falar tanto, é porque o que lá atrás aconteceu de forma micro, né, dentro de um reino, realmente, no caso, 3 pessoas, né, 3, 4 pessoas ali envolvidas, hoje são institucionalizados, né, então são várias Salomés, ou várias ele não, né, são vários Joões Batistas, e são vários Georges metacapitalistas ali, assim como várias Simones, né, é tudo no macro, né? São coisas assim que o nosso tempo permite isso, a globalização e a internet, assim por diante, permite isso, que todas essas ideologias e essas tramóias, né? Elas acabem afetando milhões de pessoas, não é 5 pessoas, né? O mundo inteiro caindo nos mesmos tropeços, nos mesmos buracos, né? E há até uma expressão muito famosa, né? Nada de novo no front. A Bíblia diz nada de novo debaixo do sol, né? A história é muito disso, né? Ela tem muitos arquétipos, muitos símbolos que se repetem. E eu acho que, Rodolfo, foi muito legal a gente conversar sobre isso e ter criado esses personagens, porque nós organizamos o clube antifeminista com aulas, mais de 50 aulas sobre o movimento feminista e abordando claramente em vários momentos figuras como Helenão, figuras como Simone, figuras como George e figuras como João Batista, né? Pessoas que foram extremamente injustiçadas pelo movimento feminista. A gente vai ter uma aula só com casos assim, uma aula chamada Casos de Polícia. A gente tem também várias aulas sobre as feministas de elite, Beth Friedan, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Gloria Steinem, a gente vai falar sobre Naomi Wolf. Vamos ter aulas sobre cada um desses personagens. Sobre o George, nós vamos falar também no Clube Antifeminista. Inclusive, escolhemos um livro bem legal para abordar essa relação, que é o livro chamado Segundas Intenções, que nós temos uma aula inteira sobre ele. Nós temos várias aulas sobre cada personagem. E para encerrar, acho legal mencionar um dos casos mais clássicos dessa ligação entre os 4 personagens, que foi a batalha antidemocrática, né, a sabotagem ao sistema democrático que o movimento feminista fez na questão do aborto nos Estados Unidos. Quando aconteceu o episódio Roe versus Wade. Para mim está muito claro nesse episódio da história americana quem é João Batista, quem é Salomé, quem é cada personagem. E rapidamente para o pessoal nos ouvir, eu tenho certeza que você já conhece essa história. A Norma era uma adolescente, uma jovem, drogada, com passagem pela polícia, uma menina com a vida desestruturada,
que mudou de nome, mudou seu nome para Roy, quando foi conhecida por duas Simones, né? Por duas advogadas, duas feministas de elite que a convenceram, assim como a gente vê Simones convencendo o nosso Helenão, feministas que convenceram essa moça, Roy, a contar mentiras no tribunal para conseguir a aprovação do aborto. O aborto esse que era do interesse de organizações internacionais, organizações globalistas, né? A gente pode até mencionar, quem estiver no clube com a gente vai assistir essas aulas sobre quais são os grandes patrocinadores e tal. E nessa história, o aborto foi legalizado, institucionalizado, através do caso Roe versus Wade. E nesse caso tá claro, né? Os grandes patrocinadores são o George, as advogadas que abordaram essa menina e convenceram ela a mentir em juízo são as duas Simones, né? São as feministas de elite. E a Roy, que também, na verdade, se chamava Norma, é a Helenão, que foi usada, simplesmente usada pelo movimento feminista. E a bandeja, a cabeça que está sobre a bandeja, representa os fetos, né? Que foram mais de 50 milhões de abortos desde esse episódio, as vidas perdidas por causa dessa pauta. E o mais engraçado é que de todos esses personagens, apenas um veio a público para contar a história, para contar toda a verdade e para se arrepender. Obviamente não foram os fetos que tiveram qualquer direito à vida exaurido, né? Os bebês que não nasceram não podem falar. Obviamente também não foram as organizações globalistas internacionais interessadas no aborto e nenhuma feminista de elite. Mas o Helenão, né? A Roy veio a público para contar a sua história em um livro chamado I Am Roy, onde ela diz que foi usada pelo movimento abortista, pelas feministas de elite, para promover o aborto nos Estados Unidos. E acho que esse caso é um dos assuntos que nós vamos tratar na nossa aula, junto com o tema do aborto, ideologia de gênero, no Clube Antifeminista. E acho que ficou claramente representado, mesmo que eu e você só tenhamos falado uma vez, né? Eu te mandei um desenho lá e falei, preciso disso, faz aí, você fez, ficou muito legal. E aí a gente começou a conversar sobre os detalhes para refazer esses personagens. E ficou perfeito, a gente não tinha tido essa conversa antes, então talvez até o pessoal esteja pensando, eles combinaram essa ligação, a gente combinou que ia telefonar um pro outro, mas não tínhamos combinado o conteúdo, então foi muito legal poder ter essa conversa com você. E o pessoal que quiser pode acompanhar o seu trabalho, né, Rodolfo, na internet, no Instagram. Eu gostaria que você falasse um pouco mais pra gente encerrar como é que é essa tua profissão, né? Como é que você trabalha, como o pessoal pode entrar em contato com você, outras pessoas podem se interessar em contratar o teu serviço. Então, pra gente terminar, conta pro pessoal como é que faz para entrar em contato e contratar um ilustrador tão bacana quanto você. Bom, eu que já agradeço de qualquer forma. Se as pessoas quiserem entrar lá, no Instagram, principalmente, é onde eu acabo entrando mais, @rodolfo.tayler, Tayler. E, bom, basicamente isso, vou colocar embaixo da tela e fica bom pro pessoal. Basicamente, eu sou diretor, eu dirigi aquela série Teatro das Tesouras, até acho que talvez eu trabalho assim que o pessoal mais conhece das coisas que eu fiz, mas tem esse trabalho de ilustração também que eu acabo entregando, né, que agora fiz com a Ana aqui e dá todo esse pano para manga absurdo, né? E o trabalho comigo normalmente é isso mesmo, né? O que foi contigo aqui é um papo, né? Claro que sem dúvida a gente, por ter essa conexão no assunto de estudar coisas semelhantes, né, de estar a par do que está acontecendo, sem dúvida fica mais fácil. A gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe dos personagens, dos atores desse cenário mundial, né, que estão em ação, então o papo fica mais fácil. Mas assim é com qualquer outro trabalho, qualquer outro trabalho que entre, é a mesma coisa. Se eu não conhecesse, eu iria pesquisar, iria conversar com a pessoa, ia ser tratado da mesma forma, assim. Mas o melhor é o pessoal entrar lá, que aí eu acho que eles vão entender, vão visualizar mais possibilidades ali do que é possível ser feito. E, de novo, te agradeço o contato, fiquei bem feliz mesmo quando tu entrou em contato comigo para a gente fazer esse trabalho aí, porque eu já te conhecia, já tinha visto as tuas coisas, já apoiava, já achava legal.
até pela idade também, não sei quantos anos tu tem, mas me parece ser meio 30. mais ou menos E uma você? 30 também. Ah, que legal! Você nasceu de que mês? Abril, 30 de abril. Ainda nasci em novembro, então tá certo. Mas olha só, é legal comentar também que a pessoa que nos apresentou foi o Davi Amato, e o Davi Amato foi quem escreveu o pós-fácil da primeira edição do meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão, e ele justamente escreveu sobre organizações globalistas e o dinheiro internacional que vem para movimentos feministas. Então foi graças a ele aí que eu encontrei teu trabalho. O Davi também tem um trabalho muito bom, é um cara que estuda muito esse assunto, poderia até ter conversado aqui com a gente hoje, mas, enfim, Rodolfo, foi muito legal conversar contigo, desejo sucesso no teu trabalho, e tenho certeza que as tuas ilustrações aí vão cair, já caíram como uma luva para o Clube Antifeminista, e agora vão complementar aí a qualidade audiovisual, que já era muito boa, graças à equipe que trabalha aqui comigo, e vai dar uma identidade, uma carinha mais jovem para o nosso projeto. Então, quero te agradecer mais uma vez. Um beijo para você. Então tá, obrigado, tchau. Então, pessoal, espero que tenham curtido essa conversa que a gente teve com o Rodolfo. Ele é um cara muito talentoso, depois você pode acompanhar o trabalho dele nas redes sociais. E eu tô passando para encerrar esse vídeo e para dizer para você que a pré-venda do Clube Antifeminista já começou. E nesse período você vai ter acesso à matrícula por um preço imperdível e que nunca mais vai se repetir na internet. Se você der uma olhada no site, você vai ter certeza disso que eu estou afirmando para você. Não existe nenhum curso maior sobre feminismo e não existe nenhum curso mais barato e com essa qualidade. Então não perca tempo e prepare-se. Em breve nós teremos a nossa aula magna, o nosso evento de lançamento, e a partir desse momento o preço vai mudar. Então aproveite a promoção. Estou esperando vocês.